Fala aí, galera do Foca no Vídeo em Aulas. Tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Hoje vamos falar de um assunto super importante que está na base do nosso modernismo, que é a Semana de Arte Moderna, certo? A famosa SAM, não é South American Memes, não, tá? Semana de Arte Moderna. Vem comigo, ó. Olha a frase que legal que eu botei aí. Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Essa frase, que é de uma música, né? Ela registra bem, ela se encaixa muito bem com o início do modernismo. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Vamos lá. O que acontece? Teve uma minissérie da Globo, Um Só Coração, que, dentre outros assuntos, obviamente, retratou a Semana de Arte Moderna. Então tem um compiladozinho de 9 minutos no YouTube que mostra somente as cenas da Semana de Arte Moderna. Algum abençoado fez isso. E é excelente. Eu sempre uso nas minhas aulas para que os alunos possam visualizar como foi a semana, né? Então é bem interessante. Bom, aqui temos alguns autores muito importantes que participaram da Semana de Arte Moderna. Eu vou falando um pouquinho sobre eles, né, claro, e mostrar aí os antecedentes, né, como é que nós chegamos à Semana de Arte Moderna, que foi em 1922, lá em São Paulo, ok? Então, repito, vou começar pelos antecedentes, tá? Vou fazer um resumo aqui, que eu botei muita informação. Bom, 1912, o retorno de Oswald de Andrade da Europa, imbuído, quer dizer, repleto, do futurismo do italiano Marinetti. Então, veja, o que nós vamos perceber aqui na Semana de Arte Moderna, na verdade, principalmente vão ser as influências das vanguardas europeias, certo? Assunto que nós já vimos, né? Futurismo, cubismo, dadaísmo, expressionismo, impressionismo, e depois o surrealismo, acho que é alguma? Acho que não, né? Foi aí. Então, veja, essas vanguardas vão ser decisivas para nós compreendermos o modernismo aqui no Brasil, tá? Então, você tem essa galera com as ideias das vanguardas e querendo colocá-las aqui no Brasil, digamos assim. Aí eu vou dando alguns detalhes disso tudo que eu estou falando para vocês, tá? Óbvio que eu não vou ficar lendo aqui slide por slide, né? Não faz sentido. Eu vou pensando o que for mais importante, tá? Ó, perdão, passei direto aqui. Então, pintura expressionista, né? Estamos recebendo as influências. As vanguardas iam acontecendo lá na Europa e aos pouquinhos, né, vinham chegando aqui. Ó, 1915, a publicação em O Estado de São Paulo de 2 artigos, Urupês e Velha Praga, de Monteiro Lobato, em que ele condena o regionalismo sentimental e idealista. Sobre Monteiro Lobato já falamos também na aula de pré-modernismo, né? Isso aqui é importantíssimo, ó. Eu fiz um gancho aí com Monteiro Lobato por causa disso, olha só. Em 1917, a Anita Malfatti ela fez uma exposição com influências expressionistas, principalmente. O Monteiro Lobato era um crítico de arte muito respeitado na época. E o Lobato ele era extremamente nacionalista. Então ele não gostou da exposição da Malfatti. Ele achou que aquilo era um modismo, que aquilo era um exagero. E ele não aceitava a ideia estrangeira, certo? Então ele escreveu um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. E esse artigo impactou muita gente. Então, pessoas que haviam comprado os quadros da Malfatti quiseram devolver os quadros e, obviamente, pegar o dinheiro de volta. Pessoas que haviam reservado quadros cancelaram a reserva. Nossa, isso foi horrível para ela, horrível, porque a Malfatti não era cheia da grana, né? Então dependia da arte dela para sobreviver, o que no Brasil, aliás, é dificílimo, né? Sempre foi e ainda o é. Então, esse embate aí, digamos assim, agitou muito o meio artístico e ajudou a organizar a Semana de Arte Moderna, tá? Então isso é importantíssimo, já apareceu em prova da UERJ, já apareceu na prova do Enem, então gravem bem isso, tá? Em 17, a Malfatti faz uma exposição de cunho expressionista, o Lobato critica essa exposição e temos um grande choque aí. Fala um pouquinho mais sobre isso, né?
Daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto, tá? Coloco algumas obras importantes para a época. A propósito, tá? Para você entender. Não é que os modernistas daquela época estivessem copiando as vanguardas europeias. O que acontece? Eles estavam pegando ideias das vanguardas, mas trazendo para a nossa brasilidade. Vamos ver melhor isso depois, quando eu falar sobre os movimentos, os manifestos e revistas, melhor dizendo, do modernismo, tá? Principalmente a antropofagia, mas vou dar só uma palhinha aqui. Então, eles pegavam as características das vanguardas, mas para por exemplo, ó, olha essa imagem aí, para pintar coisas nossas, certo? Nosso povo, as nossas frutas. Então, isso não é uma cópia, isso é uma influência. É muito diferente, ok? Repito, quando chegarmos à antropofagia, eu vou falar melhor sobre isso, tá? Mais algumas obras. A propósito, o público que estava na Semana de Arte Moderna era um público burguês, era um público que estava acostumado a obras mais tradicionais, digamos assim. Então imaginem o choque desse público muito tradicional ao ver pinturas como essa, certo? Eu costumo eu costumo analisar da seguinte forma, para você entender bem. Digamos que você está acostumado somente com música clássica, tá? Sei lá, um exemplo aqui, nada contra a música clássica. Mas digamos que para você, ou em linhas gerais, até para ficar melhor aí, só ver o tempo aqui. Digamos que você está acostumado à música somente com o piano, ou a música tem que ter sei lá, uma guitarra, tem que ter violão, tem que ter um instrumento, certo? E aí você vai a um concerto e o pessoal lá começa a batucar em lata de lixo, começa, sei lá, a batucar na parede, no corpo. Você pode achar aquilo estranho, né? Ou você pode achar que não, legal, pô, tá aí, uma proposta diferenciada. Não havia pensado que para fazer música eu não preciso necessariamente de instrumentos. Percebem o que eu estou dizendo? Daqui a pouco a gente vai explorar mais isso, tá? Ó, aqui é um fragmento desse famoso artigo do Monteiro Lobato. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas. Aliás, muito cuidado com essa palavra, né? Normal. Né? Normalmente. Muito cuidado, tá? O que é normal? O que não é normal? Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Ó, então, até aí o Lobato fala de um artista mais tradicional, eu não diria normal, eu diria tradicional. Agora vem a crítica dele. Ó. A outra espécie, né, de artistas é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz de teorias efêmeras, quer dizer, passageiras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Sejamos sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de outros tantos ramos da arte caricatural. Essa era a opinião do Monteiro Lobato, tá? Ó, em 17, o Manuel Bandeira vai ser importante autor da primeira fase, trazendo aí poemas com métrica livre, e essa métrica livre tem a ver com as conquistas das vanguardas europeias, certo? Lembrando, essa métrica livre, ela quebra aquela ideia parnasiana dos versos com o mesmo tamanho, tá? A metrificação, que eu já expliquei em outras aulas, né? Tá, aqui eu vou colocando mais alguns detalhes. E aqui falar propriamente da Semana de Arte Moderna. Coloquei essas imagens aí divertidas, porque tem a ver com o espírito debochado, inovador, da galera que estava à frente da semana, tá? Esse discurso aqui, por exemplo, do Menotti del Pitia, resume bem e traz muita influência, eu diria, do futurismo, né? Acho que você vai perceber.
Queremos luz, ar, ventiladores, aeroplanos, reivindicações obreiras, idealismos, motores, chaminés de fábricas, sangue, velocidade, sonho na nossa arte. E que um rufo de um automóvel, nos trilhos de 2 versos, espante da poeira o último deus homérico, que ficou anacronicamente a dormir e sonhar na era do jazz band e do cinema, com a flauta dos pastores da Arcádia e os seios divinos de Helena. Gente, ele faz várias referências a uma cultura mais clássica, mais tradicional, e ele está propondo aí a dinamicidade que tinha a ver, obviamente, com aquela época. É como quem diz, olha, a arte ela está parada, né? A arte ela está muito presa a valores do passado. Chegou o momento de agilizar, chegou o momento de olhar para frente e seguir esse rumo, tá? Percebam então que minimamente eu posso falar aqui que vamos ter um combate entre o novo e o velho, certo? Entre a tradição e a inovação, o diferente. O evento aconteceu na semana de 11 a 18 de fevereiro de 22, no Teatro Municipal de São Paulo. Ok, tá. Ó, exposição de telas, esculturas, esboços arquitetônicos. Claro, nosso foco aqui é literatura, mas a Semana de Arte Moderna ela retratou vários aspectos referentes à arte, né? Essa frase eu peguei de um livro que eu achei muito conivente. Bruta sacudidela nas artes nacionais. Uma imagem do Teatro Municipal lá de São Paulo. Aqui algumas fotos da galera da época, só para você tentar visualizar, né, como foi a semana. Repito, vai ser muito bom se você der uma olhadinha no vídeo que eu deixei aí, né, como dica, porque ali está muito bem retratado, tá? Para você poder realmente visualizar. Aqui eu vou tratando mais um pouquinho da semana, vou dando alguns detalhes, né? Ó, tá vendo? Tendências vanguardistas da Europa, sem perder o caráter nacional, que eu acabei de falar para vocês. Mais alguns detalhes, mais algumas imagens. Tá vendo aqui, ó? Renovação da arte nacional. Essa era a questão, tá? Que o modernismo vinha propondo. Renovação da arte nacional. Preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexos de inferioridade em relação à arte produzida na Europa. Então, um ideal muito nobre, né? Não é à toa que eu gosto tanto do modernismo. Mais alguns detalhes, mais alguns nomes importantes, ok? Lembra da frase do início da aula? Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Legião Urbana, né? Ó, não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Ou seja, esses artistas estavam preocupados em romper com a tradição, e principalmente com o parnasianismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mais alguns detalhes, tá? Mais informação extra aí. Aqui alguns fundamentos do modernismo, mas eu vou deixar para comentar mais à frente, né? A gente vai entrar no assunto modernismo ainda, que é só uma preparação. E eu preciso analisar com vocês um poema que causou um rebuliço muito grande na Semana de Arte Moderna, que foi o poema Os Sapos, do Manuel Bandeira, esse autor queridão aqui. E nesse poema ele vai criticar muito essa outra figura da nossa literatura, que é o Olavo Bilac, principal expoente do parnasianismo. Vem comigo, ó. Enfunando os papos, saem da penumbra. Aos pulos, os sapos, a luz os deslumbra. Gente, o poema não fala sobre sapo, não, tá? Quando ele fala de sapo aqui, são os poetas, são tipos de poetas. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. Isso aqui já é uma brincadeira com o Olavo Bilac. Ele se orgulhava de o pai dele ter participado da Guerra do Paraguai. E fica essa dúvida aqui, né? O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Galera, a crítica aqui
ficou bem evidente, concorda? Parnasiano aguado. Então, se eu bebo um suco, por exemplo, e ele está aguado, está sem graça, né? Vede como primo em comer os hiatos, que arte. E nunca rimos termos cognatos. Termos cognatos são palavras que têm o mesmo radical, como pedra, pedregulho, pedreira, enfim. O meu verso é bom, frumento sem joio. Faço rimas com consoantes de apoio. Aqui ele está brincando, está criticando essa ideia parnasiana, essa fixação parnasiana de ter um poema perfeito, né? Um poema metrificado, rimado, mas que muitas vezes não tem conteúdo. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos a formas a forma. Clame a saparia em críticas céticas, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro. Galera, isso aqui é uma referência nítida, direta, ao poema mais conhecido do parnasianismo, que eu já analisei em aula, está aqui no canal, que é o quê? É o Profissão de Fé, do Olavo Bilac. Né? Ele fala, invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele, em ouro, alto relevo, faz de uma flor. Então aqui é análise direta, tá? É uma citação direta. Ou bem de estatuário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. Outros sacos-pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas, sei, não sabe, sabe. Tá brincando esse pessoal que se acha, né, que se acha muito inteligente e tal. Por quê? Os autores parnasianos eram muito instruídos e eles tinham um prestígio, né, da grande arte da época, tá? Longe dessa grita. Ó, então aqui você tem um sapinho parnasiano, vamos dizer assim, que está no comando, certo? Que está ali com todo o prestígio social, prestígio acadêmico. Longe dessa grita, agora é o sapinho modernista que está querendo chegar na parada aí. Lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá fugindo ao mundo sem glória, sem fé, no peral profundo e solitário, é que soluças tu, transido de frio, sapo cururu da beira do rio. Então esse é o humilde sapinho modernista querendo chegar nessa lagoa aí. Aqui mais alguns detalhes e tal. Tá, mais algumas informações extras aí para vocês. Para finalizarmos a nossa aula, eu coloquei um texto fantástico, que agora sim você vai entender bem esse assunto. Foi escrito 4 anos depois da semana e trata das repercussões da Semana de Arte Moderna, tá? Acompanhe, ó. A imprensa, de uma maneira geral, desdenhou da semana, né? Fez pouco caso. Houve até publicações que antecipadamente se declararam contra o evento, sem nem sequer saber do que se tratava. Viva a ignorância, não é mesmo? Como é que eu vou criticar uma coisa que eu nem sei do que eu estou falando? Para você criticar algo, você tem que conhecer. Concorda comigo? Vejamos a seguir um texto sobre a Semana de Arte Moderna, publicado em 1926. Botei um pedaço só, tá? Subsídios para a História da Independência. O atual movimento de renovação artística, rebentado em São Paulo há 4 anos, dividiu a porção do país que usa colarinho, ou seja, pessoas que estão ligadas à arte, em 2 campos distintos. Um esbraveja indignado, outro silencia sucumbido. Então, da galera que entendia de arte na época, tinha um pessoal reclamando a beça e outro mais na dele. O resto, né, povão, que em matéria de estética nem camisa usa, continua banzando, indiferente e analfabeto. Bem-aventurado. Quer dizer, que bom que o povão mesmo não vai se preocupar com esse tipo de questão. A meninada moderna surgiu que nem capoeira em festa de subúrbio, distribuindo pés de arraia, arrumando pés de ouvido. Então aqui tem essa agressividade futurista e que foi muito bem recebida, assimilada e transformada pelos nossos modernistas. Ou seja, eles vieram, os modernistas, vieram para chocar, para chamar a atenção, para radicalizar, para mudar as coisas, certo? Esse é o espírito, tá? O que não prestava virou logo de pernas para o ar. Houve muito nariz esborrachado, muita costela quebrada. Gente, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é um exagero, tá? Não teve violência física, não.
As 9 musas tiveram 9 chiliques cada uma. Sensacional essa frase. Você está brincando aí com a cultura mais clássica, né? Do viaduto de sua mediocridade, muita gente se atirou desgostosa da vida. Tiros, bengaladas, mortes. E um homenzinho de dedo espetado gritando: eu sou o último Heleno. E o enterro das vítimas: o comendador Alexandrino, o doutor Soneto, o conselheiro Parnasianismo. Pô, a crítica aqui está evidente, né? Veja, Alexandrino são os versos de 12 sílabas, ou dodecassílabos. Então, nossa, aqui até chegou a usar o nome do parnasianismo. Acompanha para você entender. A literatura brasileira constituía um vasto domínio pertencente a meia dúzia de cavalheiros mais ou menos respeitáveis. Ninguém ousava bulir no patrimônio sagrado. O que ele está dizendo aqui? Muito metafórico, né? Por quê? Ele está dizendo o seguinte, que havia muitos assuntos a serem tratados no Brasil, mas os parnasianos, que tinham esse prestígio literário, só falavam sobre arte. Lembra? Arte pela arte. Seus donos contentavam-se em plantar de vez em quando uma rocinha de milho muito ordinária, né? Muito comum, e só. O enorme lote de terras riquíssimas continuava abandonado. Está vendo? Eu acabei de falar para vocês. Sem produzir coisa alguma. Não dava renda, né? Não dava grana, porém dava importância. Os produtos não apareciam, ou eram miseráveis, mas os cavalheiros passavam por grandes proprietários, e era o que convinha. Portanto, a invasão da gente moça armada de talento e coragem, de colt na cinta, arma de fogo, né? E machado na mão, guiando tratores Fordson e destruindo a dinamite, veio ofender direitos adquiridos, velhas vantagens sempre respeitadas, provocando o salseiro, quer dizer, a confusão que sabemos. Mas quem é que mandou essa gente não cuidar do que era seu? Ficar parada bem no meio da agitação em que vivemos? Sempre fanática do carro de boi? Ignorante e estúpida? Qual é a crítica aqui? Vários problemas acontecendo no Brasil. Ainda hoje é assim, né? Estou gravando esse vídeo aí dia 7 ou 8, já me perdi. De julho de 2020, tá? Enfim. Então, vários problemas no Brasil. E aí você abriu o jornal, tinha lá um poema descrevendo um vaso grego, descrevendo um tapete persa. Percebem? Então, a literatura parnasiana ela ficou descompassada, né? No mínimo, ela ficou descompassada, tá? Ela não acompanhou o seu tempo, ela ficou meio obsoleta. O que ele vai criticar agora é o seguinte, que antigamente, nós aqui no Brasil, nós aceitávamos as ideias das escolas literárias da Europa e depois íamos assimilando. Só que naquela época não. Naquela época as ideias iam chegando quase que no mesmo momento em que iam acontecendo na Europa. E isso causou um espanto. Olha só. Se em vez de aparecerem simultaneamente como duas forças que se adivinhassem, o motivo brasileiro aqui despontasse muito mais tarde, como eco remoto do europeu, então sim, a ingenuidade indígena o aplaudiria e aceitaria sem discussão. Seria mais uma moda importada com atraso, francamente adaptável, portanto. Mas tal como rebentou, não. Os bocóis estranharam. Sentiram-se mal. Davam-se tão bem com as velharias. Era tudo tão cômodo e fácil. Nem precisava pensar mais. Finalizando, galera. Um dos maiores benefícios que o movimento moderno nos trouxe foi justamente esse, tornar alegre a literatura brasileira. Alegre quer dizer saudável, viva, consciente de sua força, satisfeita com seu destino. Até então, no Brasil, a preocupação de todo escritor era parecer grave e severo. O riso era proibido. A pena molhava-se no tinteiro da tristeza e do pessimismo. O papel servia de lenço. De tal forma que os livros espremidos só derramavam lágrimas. Quer dizer, ruim essa ideia, né? De que literatura tem que ser uma coisa grave, tem que ser uma coisa séria, ou que faça chorar. Essa ideia aí está totalmente fora, né? Não tem como. Vamos lá. Nesta terra de carpideiras intelectuais, carpir é chorar, tá? Carpideira é uma profissão antiga, lá da Grécia, em que mulheres eram contratadas, eram pagas, para chorar no túmulo de alguém. É isso, tá? Profissão que existe até hoje. Nesta terra de carpideiras intelectuais,
Bastou uma gargalhada moça para renovar o ambiente. Tudo ganhou um aspecto novo. Tudo começou a viver. Tudo gargalhou também, de puro gozo. Então, a literatura modernista veio trazer esse riso, né? essa descontração. Bom, espero que tenha ficado claro. Percebam que, repito, o parnasianismo mantinha uma literatura que, na visão modernista, era uma literatura tradicionalista, elitista, certo? De difícil compreensão. Então vai ter um choque muito grande entre essa galera moderna, essa galera modernista, que vinha propondo novidades das vanguardas europeias, inclusive, e vai ter esse choque aí com o pessoal mais tradicional e que também tinha um maior prestígio literário. Beleza? Acho que esse texto aí resumiu muito bem para você compreender o que foi a Semana de Arte Moderna, né? Gente, vendo o vídeo depois, eu vou parar para analisar com as minhas turmas, foi uma confusão tremenda, porque o público que foi lá, como eu já falei aqui na aula, foi um público burguês, um público acostumado às poesias parnasianas, e viram uma série de novidades, certo? E esse público viu, perdão, uma série de novidades. E, caramba, foi um choque. Teve gente vaiando, teve gente jogando tomate, enfim, uma confusão danada. Mas ali foi a base do nosso modernismo, tá? Então é importante, para eu poder explicar modernismo a vocês, que vocês entendam que a Semana de Arte Moderna, foi um divisor de águas na nossa arte, certo? Existe arte no Brasil até a Semana de Arte Moderna, e existe arte no Brasil após ou a partir da Semana de Arte Moderna. Tudo bem até aí? Espero que tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!